Boa noite, gente. Eu sou o Igor, integrante do projeto Conectados em Cristo. E hoje vai ser eu que vou estar aqui com vocês. E lembrando, caso você não chamar um amigo, você pode pegar, entendeu? Ir lá, chamar o seu amigo, mandar um direct pra ele, mandar um convite. E depois, caso você não conseguiu assistir a live de ontem, tá salva lá no GTV, entendeu? Aí depois dessa live, se você quiser, vai lá, entendeu? Dá uma olhadinha. Curte as publicações que são de autoria nossa, entendeu? E é isso. Entregar tudo no mão de Deus e tentar dar o melhor pra vocês. Vou adicionar o Lias aqui, entendeu? Calma aí rapidinho. Vai lá, chama um amiguinho, manda no grupo, sua paróquia. É isso. Boa noite, Gabriel. Fala, Igor, tudo bom, meu parceiro? Tá dando pra me ver tranquilo? Tá, tudo certo. Esperar o pessoal chegar aí, entendeu? Tá bom. Aí, enquanto E isso, primeiramente quero te agradecer, entendeu? Em nome do Grupo Jovem, por ter aceitado o convite estar aqui com a gente hoje para falar eu que desse santo, agradeço. para falar desse Santo Agostinho e pedir Obrigado. para você se apresentar pro pessoal, entendeu? Antes de começar a live, né? Por favor. Tá certo. Bom, pessoal, eu sou Gabriel Lins, eu sou da paróquia Nossa Senhora da Conceição de Rosa dos Ventos, aqui em Nova Iguaçu. Eu sou estudante de filosofia da UFRJ, sou também é, assim, muito devoto de Santo Agostinho mesmo, muito apaixonado por toda a história dele. É um prazer para mim também muito grande estar aqui com vocês para poder bater um papo. Bom, é, e queria, pode falar. É, que, queria saber qual foi o seu contato, primeiro contato, e por que se tornou devoto de Santo Agostinho. Então, o primeiro contato assim, a minha devoção por Santo Agostinho, em um primeiro momento, teve uma razão assim bem é, não tão grandiosa. Na verdade, foi porque eu nasci no dia 28 de agosto e eu tive interesse em saber quem era o santo que era festejado na igreja no dia do meu nascimento. Então eu decidi uma vez, por acaso, pesquisar e eu realmente descobri que Santo Agostinho era este santo. Mas aí, a princípio, isso foi um fator que me motivou a saber mais sobre ele, né? Mas o que de fato me fez assim ser devoto de Santo Agostinho foi assim, sobretudo a história dele, sabe? Foi assim, eu pude contemplar muita coisa com Santo Agostinho, primeiro também por um filme que era passado muito na TV Aparecida. É, e assim, isso foi esse filme, né, o Santo Agostinho, esse filme até eu recomendo para todos vejam. Esse filme é Santo Agostinho, o declínio do Império Romano. Esse filme me marcou muito porque me mostrou assim a história desse homem que é uma história, assim, é a história de todos nós, de certo modo, sabe? Agostinho, ele incorpora todas as nossas dificuldades e também toda a nossa caridade cristã, toda a nossa vida íntima com Deus. Então, Agostinho, ele, assim, tem um grande papel, assim, eu acho, dentro da igreja, não só na teologia da igreja, mas como também na vida, assim, mística, né, dos santos. Agostinho, ele teve um grande papel, eu acho, tanto na igreja como na minha vida também. Eu sempre o vi como um grande modelo, de verdade. Entendi, que bom. Queria pedir uma frase que você mais gosta, entendeu? Que mais toca em você de Santo Agostinho. É uma frase. Assim, Agostinho, ele tem um. Ele, assim, ele é um. Eu acho que ele é um gênio. Ele tem uma grande capacidade para escrever. Ele, de fato, ele era um orador, né?
Ele era um homem letrado, muito inteligente, né? E, assim, muitas vezes eu sinto até dificuldade de dizer uma frase em específico, porque, de fato, são muitas as frases que ele, assim, toca o nosso coração. Mas, sobretudo, eu diria que a frase que mais me toca e aqui, assim, é uma das mais famosas, é a frase que está no primeiro capítulo do primeiro livro das Confissões, que é aquela célebre frase que ele diz assim: criaste-nos, Senhor, para vós, e o nosso coração vive inquieto enquanto não repousa em vós. É, essa, fa- Pode falar. não, essa frase, assim, eu acho que, assim, de uma forma geral, incorpora tudo, né, toda a doutrina dele, toda a vida dele, que é a vida de um homem que buscava incessantemente a verdade. Realmente. Agostinho, ele era esse cara, né? Ele era o cara que, assim, a vida inteira dele foi essa busca, né? Agora, Muitas vezes ele se desviou. Oi? o bom dessa frase é que ela representa muito a história dele, entende? No contexto todo que a gente daqui a pouco entra. Aí vai ver que isso diz praticamente tudo. Da verdadeira conversão dele, que é a parte que mais me chama atenção, entendeu? Sim. E a última coisinha, é, de que maneira o santo te ajuda a ter uma relação com Deus, entendeu? Uma relação melhor. Sim. Entendi. Olha, agora a resposta vai ser longa, porque assim, né, como eu disse, assim, eu sempre eu sempre tive uma grande paixão assim pela busca é, das coisas, assim, da verdade das coisas, né? É uma busca que está presente na filosofia e que me fizeram também escolher esse curso na faculdade. A filosofia, que era um tópico de estudo de Agostinho, que ele viveu a sua vida inteira, né? Ela sempre buscou a realidade das coisas, a verdade das coisas, o fundamento, né? Agostinho, ele era um grande filósofo. E quando eu notei que Agostinho ele trazia consigo essa busca, esse empenho, né? E sobretudo, para além dessa busca intelectual que ele tinha, que ele era um grande gênio, né? E Agostinho ele tem um grande dom espiritual que ele desenvolveu desde a sua juventude até grandes obras, né? Como as Confissões, a Cidade de Deus e muitas outras. E isso tudo me marcou de uma forma que eu me vi em Agostinho. Eu me vi em Agostinho na medida em que eu pude notar que ele era um homem como a maioria de nós somos, sabe? Agostinho, ele tinha as suas dificuldades, sobretudo com a castidade, sabe? Agostinho, ele teve uma vida sexual desregrada durante muito tempo de sua vida, né? Ele nos relata que, assim, quando na sua juventude, ele começou a ter uma grande número de pecados e que, por sua vez, também foi sucedido por uma relação que ele teve com uma mulher, né? Ele teve, não chegou a ser casado, mas ele teve uma relação fiel com uma mulher durante uns 15 anos. E isso tudo me mostrou que ele era gente como a gente, sabe? Agostinho, ele tem esse carisma de nos mostrar que a santidade não é uma coisa ideal que está lá no antigo medievo. Não, a santidade ela se faz presente quando nós não perdemos essa vontade de buscar, a vontade de buscar a verdade. E assim, Agostinho ele é o melhor exemplo disso porque ele viveu longe de Deus durante muito tempo, né? Sim. Mas tal como ele diz, né? Ele viveu longe, mas ao mesmo tempo ele estava perto. Na verdade, Deus estava mais perto dele, estava mais dentro dele do que ele nele mesmo, né? Como ele diz naquela célebre passagem do Tarde Te Amei. Então, eu notei em Agostinho, sobretudo, essa, essa semelhança comigo, principalmente com essa questão do temperamento de Agostinho, né? Como alguns grandes teólogos, como o padre Antônio Royo Marinho, um teólogo espanhol,
identificou que Agostinho seria daquele temperamento sanguíneo. E os sanguíneos, né, como são bem conhecidos, são aquelas pessoas que têm um grande amor, uma grande intensidade, né, que faz essas pessoas serem autênticas, que faz essas pessoas serem intensas. E Agostinho, eu notei essa semelhança de Agostinho comigo, eu me via em Agostinho, né? E o relato que ele traz, sobretudo nas Confissões, que é uma obra assim muito cativante, porque quando nós lemos as Confissões, nós vemos como Agostinho era alguém, sabe, muito próximo de Deus, muito, muito, muito espiritualizado, sabe? Quando nós vemos isso, nós vemos que, cara, não importa a sua vida, não importa o seu passado, você sempre pode se tornar um grande santo, sabe? Né? Agostinho, ele teve uma vida, né? Desde o princípio ele relata nas Confissões que ele, quando era criança, roubava peras com seus amigos, praticava pequenos delitos, assim. É muito interessante o relato que ele faz. É, e ele depois passou a uma vida de admiração de tantas coisas bestas, assim como, né, as artes liberais, como chamavam, né, o estudo da filosofia, o estudo da retórica, da gramática. Agostinho, ele se tornou um grande intelectual e eu também senti na minha caminhada, tanto espiritual como acadêmica, eu também senti esse desejo de ser um intelectual e em alguns momentos eu compartilhei de Agostinho, das dificuldades de Agostinho, também com relação a você, né, de certo modo, como Agostinho mesmo relata, você padecer de uma certa arrogância, porque você começa a achar que o mundo gira em torno da sua filosofia, gira em torno do estudo, da oratória, de parecer falar bem para os outros, né, do discurso racional das coisas. E Agostinho, com o tempo, foi se distanciando da religião da sua mãe, Santa Mônica, né? Sim. Ele foi se distanciando, né? E a gente sabe, né, como ela sofreu com isso e tudo, né? É muito E interessante. o mais legal é que a participação de Santa Mônica foi que pela humildade dela, entendeu? Porque Isso. ela é uma pessoa cristã, entendeu? Que sempre estava na igreja, assim, praticando. E ela pedia a Deus que ele pudesse ter um bom casamento com uma boa esposa, entende? Até um exemplo pra gente. A gente às vezes pede as coisas do alto, busca as coisas mais do que necessário, sendo que Deus sabe pra gente o que a gente precisa realmente, entendeu? E ela buscando ele, pedindo no caso pra Deus, simplesmente um casamento bom, uma mulher confiava assim que os dois possam buscar a santidade junto. Todo momento de oração acabou que ele se tornando padre, entendeu? E uma coisa bem importante que durante o processo da conversão dele, ele não era batizado, entendeu? E até um exemplo pra gente, por conta que, como é que pode dizer? Ele, mesmo não sendo batizado, buscou a santidade para poder se entregar a Deus totalmente, sem nenhum pecado. E o que que a gente faz em questão disso, entendeu? A gente é batizado, onde tem a primeira Eucaristia, a primeira comunhão, que a gente dedica praticamente para buscar totalmente Deus, porque a gente busca a verdade, entende? Que foi no processo que ele teve esse encontro, entendeu? Da conversão dele. Ele buscando a verdade, buscando, conforme você falou que ele era um filósofo, né? E não achava. E nisso ele resolveu buscar pela Igreja Católica. Aí nisso tem toda a história assim que eu tô me lembrando de pouquinho a pouquinho. Que até volta a questão para oração não, para a mãe dele, no caso Santa Mônica, que tinha um navio indo para Roma, entendeu? Aí ele falou assim, mãe, peço que você entra lá na capela e reze. E nisso que ela entrou e rezou, ele entrou no barco e se foi, entendeu? Em busca da verdade. E em busca da verdade, ele acabou chegando à hora do São Ambrósio, no caso, corrija se eu estiver errado. E Nossa. ali é engraçado que ele buscava, ele via o que Deus tinha para ele. E uma grande importância é que muitas pessoas na sua própria conversão só percebem quando está ali, entende? Não vê todo o processo. Verdade. E ele, antes dessa própria conversão, ele viu que Deus tinha para ele, que se ele continuasse nesse mundo de sexo desregrado, enfim, Uhum. não seria bom para ele, entende? Aí no caso, Aham.
ele pegou e teve toda a preparação dele, dedicação, castidade, fidelidade a Deus, entendeu? Para saber a plena consciência do que o que ele podia fazer, quer dizer, o que Deus podia fazer com ele, transformando ele em dois grandes doutores da Igreja Católica, entendeu? Sim, sim, cara, demais. E o que é como eu tô te dizendo. O que deixa a gente cativado com Agostinho, né, é que, cara, ele viveu no século IV, né, assim, muitos anos atrás, e ele traz discussões quando a gente lê, sabe? A gente se vê no texto. Porque, assim, os problemas de Agostinho são os problemas de todo mundo, sabe? No mundo hoje, né, que a gente tem a internet, que divulga, sabe, pornografia em massa, né, que você está a um clique de distância, é, você vê, assim, nas nossas redes sociais, tantas discussões, assim, às vezes acadêmicas, às vezes de política, sabe, assim, tanta gente querendo se demonstrar e tal, desenvolver a arte da oratória, né, e às vezes as pessoas acabam sendo soberbas com tudo isso, é, e assim, cara, Agostinho viveu tudo, sabe? Ele teve essa tentação tanto da luxúria, né, da sua vida das paixões desregradas, mas ele também teve a tentação do meio acadêmico, a tentação de se virar contra a religião, e foi de fato a tentação que ele viveu, né? Eu me lembro, eu me recordo que lendo as Confissões, houve um determinado momento, eu não me lembro agora a referência exata, mas que ele dizia que, assim, ele lia a Bíblia com maus olhos, porque a Bíblia parecia uma coisa muito, assim, muito normal, não tinha nada de especial. Ele achava super interessante os livros de filósofos como Cícero, como Plotino, que eram grandes filósofos na época, e ele começou a ver a Bíblia mesmo como uma coisa assim, pra que ler a Bíblia, cara? Pô, a Bíblia não tem nada de especial, né? Ele se afastou em nome da sua arrogância, né? Ele viveu essa tentação. No entanto, né, como você disse, a intervenção de Santa Mônica na vida dele de fato marcou, né? A presença da mãe dele sendo católica, né, sendo presente na vida dele, ela nunca desistiu né, de rezar, ela teve sonho, né? Ela foi revelada a ela em sonho que onde ela estivesse ele também estaria, né? Então eu acho que a vida de Agostinho também mostra isso, como às vezes tem pessoas especiais na nossa vida que também podem nos ajudar, sabe? A nossa caminhada ela nunca é solitária, né? E bom que. Nunca. Uhum. Pode falar. Não pode falar, mano. E bom que é uma coisa muito linda, no caso, no que ele diz, né? Que durante esse processo que ele sai de perto da mãe dele e vai buscar a verdade diante da Igreja Católica, ele tem uma oração que ele fala assim: é que o Senhor pegue toda a tristeza de minha mãe e se torne alegria, entende? Uhum. Sim. E Ele. como é que se diz? É, fico nervoso. Nada. E uma coisa que me chamou muita atenção pesquisando assim, sobre essa questão de Aham. conversão dele, é que na pesquisa teve um exemplo, entendeu? É como se fosse um passarinho amarrado a 1.000 fios, entendeu? É até como uma lição pra gente. É, Isso. se ele cortar 999 fios, ele não vai voar, porque vai ter um prendendo a ele, entendeu? E mesma coisa a castidade. Se a gente não, a gente tem 1.000 pecados, exemplo. Se a gente deixar aquele um pecadinho, sempre vai estar puxando a gente para baixo, entendeu? A gente possa pegar e cortar os 1.000 pecados e pecadinhos, todos os pecados possíveis. E uma coisa bem que eu achei bem interessante assim da conversão dele foi que na própria conversão dele, é, ele chora, entendeu? Em busca da conversão que tem um impacto com Deus, entendeu? E voltando, eu não lembro se foi Santo Ambrósio que falou sobre a questão de ler Bíblia, que ele achava que era um livro qualquer, entendeu? Para que ele não lesse a Bíblia como um livro, uma leitura, mas sim com espiritualidade, entendeu? Para que ele pudesse crescer e entender mais. Sim. Sim, como você falou, a conversão de Agostinho é um dos pontos também que me tocam muito, sabe?
que sempre me fizeram ter grande devoção por ele, porque ele, no momento da conversão dele, e isso é aquele filme que eu falei no início, não mostra muito bem. A conversão dele, narrada no livro das Confissões, ele estava acompanhado, ele estava com seu amigo Santo Alípio, que também ajudou ele, né, nessa caminhada, e Agostinho, ele se converteu, na verdade, porque ele ouviu a história de Santo Antão a partir de um conhecido seu chamado Ponticiano. E aí Agostinho e Alípio ouviram a história de Santo Antão, que foi assim, o primeiro grande monge do deserto que teve na nossa igreja, né? Foi um monge que viveu muito tempo antes de São Bento, por exemplo. E ele ouviu a história de Santo Antão e ele, assim, Santo Antão era quase que contemporâneo de Agostinho, viveu, assim, quase 100 anos antes de Agostinho, sabe? E Santo Antão era quase que um contemporâneo. E ele mesmo, ele conta que ele não sabia da existência de Santo Antão. E quando ele soube da vida de Antão no deserto, com a penitência, a reclusão, e quando ele soube também que muitas outras pessoas estavam deixando tudo para viver isso, ele e Alípio se perguntavam, meu Deus, mas e nós? Para onde que a gente vai? Por que a gente não está fazendo isso também? Sabe? Agostinho, ele viu na santidade de Antão, na santidade daquelas pessoas que abandonaram tudo para seguir aquele caminho de reclusão, aquele caminho de penitência. Ele se perguntou, meu Deus, e eu? Até quando? Até quando eu vou ficar preso aos meus pecados? Até quando eu vou resistir à doutrina católica? Né? Porque Agostinho, ele também, antes de ser católico, ele era da seita, né, da heresia maniqueísta, que era uma heresia que pregava assim, que existiam dois princípios no mundo, né? Existia um princípio bom e um princípio mau, né? Mas a grande questão de Agostinho com relação ao maniqueísmo, né, que fez ele se afastar do maniqueísmo, era o seguinte: pô, tudo bem, existe um princípio mal no mundo, né? O mal existe de verdade no mundo. Mas afinal, onde que esse mal se encontra e como conciliar a existência de um mal substancial no mundo com a existência de um Deus bom, relatado pelas Escrituras, relatado, né, por tantas pessoas? Então, Agostinho, que ficou sem entender e se perguntou tantas vezes, né, como resolver o problema do mal, por que as pessoas agem mal. E aí, ele que era maniqueísta, né, era um herege, né, ele sequer acreditava que Jesus Cristo fosse Deus, ele começou a se perguntar, né, isso muito tempo antes da sua conversão, ele começou a se perguntar, mas como que o mal existe se Deus é bom, né? Como que o mal pode existir? E aí ele se perguntava, né, a grandes nomes do maniqueísmo da época, como um tal lá chamado Fausto, e ele ficou indignado, porque diziam que o Fausto ia responder tudo para ele, que ele ia saber, todas as dúvidas dele iam ser respondidas, e no final não foram. E ele, né, meditando os livros neoplatônicos, sobretudo de Plotino, ele soube identificar, na verdade, que o problema do mal era resolvido de uma forma bem simples, né? Na verdade, não existe mal no mundo. O que existe são pessoas que estão menos próximas de Deus, né? Tem pessoas que têm o ser de Deus reduzido nelas, né? Não existe mal no mundo, só existe a ausência de Deus, né? Tal como não existe frio, existe apenas ausência de calor. Foi essa a solução que Agostinho recebeu e foi a solução que realmente afastou ele do maniqueísmo, né? Mas ele ainda estava indeciso se ele seguiria o catolicismo, ele estava indeciso principalmente porque ele tinha marcado, né, esses pecados, né, sexuais e tudo, e ele, né, depois de um tempo ouvindo a história de Antão, né, junto com Alípio, ele, como você disse, ele chorou, né, se perguntou até quando, até que ele ouviu aquelas célebres frases, né, toma e lê, toma e lê. Eram vozes de crianças, eram vozes de anjos, né? Nós não sabemos, né? Mas ele ouviu a voz daquelas crianças dizendo, pega, lê, lê. E aí ele estava perto dele, tinha um livro, um códice, né, das cartas de São Paulo, e ele abriu aquilo e falou assim, tá bom, né? Estão me falando para eu ler, eu vou ler. E aí ele pega e se depara, Romanos 13, 13.
Não em glutonarias, em bebedeiras, não em orgias, mas em tudo revestivos do nosso Senhor Jesus Cristo e não volteis a satisfazer os desejos da carne. Aquilo foi, assim, foi o baque. Foi a partir dali, Agostinho falou: não, é isso que eu quero. Não, não tem mais como voltar atrás. E foi um versículo que realmente, né, valeu para a vida dele. Né? Foi o versículo que meio que resumiu tudo o que ele estava sentindo, né? Meio que resumiu tudo que ele deveria abandonar para seguir a Deus. E, Então, Hum, e outra passagem que é bem importante, assim, que descreve durante esse uhum, processo dele, é em Efésios 5:14. Desperte. Você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e e, eita, e Cristo o iluminará, entendeu? Que aham, é uma parte que toca bastante na vida dele, entendeu? Durante o processo dele de conversão. isso, isso. a- as cartas de São Paulo como um todo, né? Nos livros deles eu sempre vejo Agostinho sempre reverenciando São Paulo, né? Como o apóstolo, né? Ele tinha um grande carinho por São Paulo, inclusive, né? A sua conversão foi influenciada, né? Por essa passagem de Romanos 13, por essa passagem aí de Efésios e tudo. E é muito interessante como ele, né? Mudou, né, de uma hora para outra. Ele que usava toda a sua inteligência para ser um orador, para ser um professor de retórica, né? Ele começou a usar todo esse talento que ele tinha para escrever. E ele escrevia, né, sobre as coisas de Deus. Ele começou a escrever grandes livros e, assim, desde a da época em que ele ainda era vivo, né, ele já era referência, assim, sabe? Já ele trocava carta com os papas, ele trocou carta com São Jerônimo, que traduziu a Bíblia para o latim. Ele teve grande influência também na formação do cânon da Bíblia, porque no ano 393 foi realizado um sínodo em Hipona, né? Que ele era, na época ele ainda não era padre, quer dizer, na época ele ainda não era bispo, ele era padre, mas ele teve grande influência por ele já usar em suas obras muitos livros que, né, até os protestantes não têm, né? Por exemplo, os deuterocanônicos, aqueles da sabedoria, Tobias e outros. E e eu acredito que isso influenciou bastante, até mesmo na formação do nosso cânon, sabe? Então ele, já naquela época, ele que era um grande orador, passou a ser um grande teólogo, um grande filósofo, e ficou super, sabe, super conhecido já naquela época. E é muito bonito o fato dele, assim, ter uma mudança de vida tão drástica. Ele usar toda a capacidade, toda a retórica para isso, sabe? E, E e até Fala. hoje ele é um grande filósofo, estudado pela filosofia, entendeu? Sim, E entre si. sim. A gente tem a pergunta aqui da Show. Finamora. É, qual seria o conselho de Santo Agostinho para os jovens nos dias atuais? Conselho. Então, conselho de Agostinho para os jovens nos dias atuais. Eu acho que o maior conselho de Agostinho seria a própria vida dele. A própria trajetória dele já diz muito, mas ele também tem grandes reflexões sobre isso, né? Ele sempre Agostinho ele é interessante também porque ele sempre mostra que Deus, quando ele teve noção de que o mal não existia no mundo, né, que o mal não é algo assim substancial, ele entendeu que todas as coisas são boas, sabe? E assim, no quesito assim, eu acho que a maior mensagem de Agostinho para os jovens é a castidade, é com relação à castidade. E eu diria que Agostinho, ele com essa visão de saber que todas as coisas são boas, ele é bem moderado, sabe? Ele não é um simples moralista, como alguns tentaram taxar ele como um moralista, alguém que viveu uma vida desregrada para depois ficar criticando as pessoas que vivem assim. Não, ele é super direto e tranquilo e mostra como todas as coisas podem servir ao bem.
né? Sim. Todas as coisas são boas em certo sentido na medida em que elas têm Deus, né? O sexo, ele é bom, né? Ele é santo, digno, casto, né? Se ele é vivido dentro de uma relação de amor entre duas pessoas que tem em si esse desejo íntimo de celebrar essa união diante de Deus e da igreja. Isso é o sacramento do matrimônio e ele tem grandes livros sobre isso, né? Um dos grandes tratados dele sobre isso é dos bens do matrimônio, que também tem na coleção da Patrística da Paulus. É muito interessante, de verdade. E eu acredito que essa missão de Agostinho, a lição dele é a vida dele, né? Sim. E uma coisa que tem até uma frase do livro, eu não me lembro agora, mas a frase assim, Deus estava dentro e eu estava lá fora, entende? Porque Sim, fala assim que o grande processo da conversão dele, ele achou buscando a verdade, entendeu? E aí a gente pode fazer essa pergunta, onde a gente busca a nossa verdade, entendeu? Dentro da Igreja Católica, ou no mundo, ou nas festas, ou em outros lugares que não são bem-vindos pra sim, gente, entendeu? sim. Sim, e é como eu falei, a vida de Agostinho, ela mostra, né, que a gente pode encontrar Deus não importa de onde a gente esteja, não importa o que a gente já tenha feito, a gente pode encontrar Deus em diversos lugares, né? Sim. E ele encontrou Deus, né, numa busca realmente filosófica, né, uma busca realmente pela verdade. E ele, assim, se convenceu disso até por filósofos que não eram cristãos, né? Como Cícero, como Platão. E, assim, é realmente muito interessante como ele fez isso, teve essa capacidade, né? Achei, assim, sempre me encantou muito isso. A Bárbara comentou aqui. Se Santo Agostinho conseguiu, nós também conseguimos. É uma grande coisa que às vezes a gente se compara aos dos santos, mas fala assim, nossa, é algo impossível, entende? Mas a gente às vezes parece que não entende o verdadeiro sentido da santidade, entendeu? Que Deus pregava isso, entendeu? Para que a gente pratique amor ao próximo, entendeu? Ame o próximo como a ti mesmo. E a gente consegue buscar a santidade fazendo poucas coisas. Uma delas, podendo tratar pessoas dentro da nossa própria casa bem, podendo ajudar o próximo, tipo, recomendado, mas comece do baixo, entendeu? Sim, Não se compare ao outro porque o outro faz isso, o outro é santo, reza Deus todo dia, sabe, isso. todas as orações, assim, não. Comece por ti, pense em ti, entendeu? Do seu começo, que você um dia pode chegar lá. E através de pequenas coisas você vai alcançando coisas enormes, entendeu? Sim, com toda certeza. Com toda certeza. Deixa eu ver se tem mais E algum comentário aqui. tinha outra pergunta aí, né? Só um momento. Tem a pergunta do Teir Coelho. Um ateu pode estar mais próximo de Deus do que um teísta? É possível? Se é um ateu pode estar mais próximo de Deus? Então, é, e por incrível que pareça, eu acho que Agostinho diria que sim. Eu acho que sim, porque, assim, como a nossa fé católica proclama, sobretudo contra o protestantismo, é que a fé sem obras é morta. Então, assim, não adianta que a gente creia em Deus, porque é como diz São Paulo em 1 Coríntios 13: ainda que eu tivesse uma fé, que eu pudesse mover as montanhas, se eu não tivesse caridade, se eu não tivesse amor, isso nada seria, né? Essa é a noção que Agostinho vai incorporar na sua vida. E, de fato, Agostinho ele não era propriamente um teísta cristão ainda, né? Ele também não era ateu, né? Ele estava confuso sobre, né? Ele tinha abandonado o maniqueísmo que pregava como que dois deuses, um bom e um mau, mas ele também ele já tinha uma noção, né, de divindade, mas ele
estava muito distante do catolicismo, muito distante. Agostinho ele era até um ariano, né? Ele não acreditava que Jesus fosse Deus, né? Ele acreditava, Agostinho ele sempre fala nas confissões que ele sempre teve Jesus em alta conta. Ele sempre achou, como muitos de hoje em dia fazem, achar que pô, Jesus ele é um homem ilustre, Jesus é um grande profeta e tal. Mas, ó, Deus mesmo ele não é, entendeu? Essa era a posição de Agostinho. Ele achava que, pô, Jesus é bacana e tal, mas, enfim, ele foi um homem que teve uma grande missão, mas não passava disso. Mas quando ele, né, se converteu, ele fez um grande tratado que, sobretudo, ficou muito conhecido, com uma das maiores obras que foi o Tratado da Trindade. E nesse tratado, que foi um livro, assim, é um livro extenso, sabe? E eu tive a oportunidade de ler ele só um pouco, assim, porque ele é realmente muito grande. Nesse tratado, ele teve, assim, de verdade, ele teve uma grande influência na época, sabe? Serviu muito, e até hoje, né? Como muitos dizem, Agostinho, até a Idade Média, era uma autoridade que assim ninguém duvidava, né? A gente tem outro exemplo, por exemplo, como São Tomás de Aquino, né? E muitas das questões de Tomás de Aquino, quando ele respondia às objeções, ele colocava Agostinho sempre como um argumento de autoridade, sabe? Assim, ó, Agostinho falou isso aqui, tá contrário ao que vocês estão falando, então acabou, sabe? Porque ele foi um grande teólogo, um grande filósofo, e eu noto como ele teve essa mudança de pensamento e ele, né, de um maniqueísta, de alguém que, né, não acreditava sequer que Jesus fosse Deus, ele, né, foi chamado por Deus, né? Esse é um tema também que Agostinho vai tratar no final da sua vida também, sobre a predestinação, sobre, né, a primazia da graça sobre o livre-arbítrio, e isso também reflete muito a caminhada, né, que ele teve, né? Então eu acho que sim, acho que um ateu poderia estar mais próximo que muitos teístas, eu tenho certeza disso, sabe? Eu acredito que sim. Sim. Tem outra pergunta aqui do Tavares. Certo. Em que ano Santo Agostinho se converteu? Em que ano Agostinho se converteu? É, Vou pegar aqui uma colinha que eu tenho aqui no livro aqui que eu tenho das Confissões. Agostinho ele se converteu mais ou menos, no ano 300 cadê? Aqui, ano 386, por volta, né? É a estimativa que fazem. Né? Foi no ano 386 e logo no ano seguinte ele já foi batizado com seu filho e com seu amigo Alípio. E aí, a partir dali, ele começou a trilhar sua caminhada, né? sim. Como presbítero e tal. Uma coisa muito importante é que assim que ele se batiza com o filho, eu não lembro quando mais ou menos, mas o filho dele morre, entendeu? Isso, Isso, verdade. com a perda do filho dele, ele resolveu entregar tudo que ele tinha para os outros, no caso, e encontrar sua verdadeira vocação, no caso, né? Que logo depois ele pegou e foi Isso. ordenado como padre. Se eu não me engano, acho que era no. Eu não me lembro agora, Uhum. entendeu? E Uhum. É. Ele se converteu, né? Ele conta que a princípio ele queria ser monge, né? Como ele ouviu da história de Santo Antão. Mas aí ele percebeu que, assim, com a morte do filho, né? Ele também relata muito a morte do filho como um evento que, assim, destruiu muito a vida dele, porque, assim, ele teve esse filho com a mulher que ele viveu durante mais ou menos 15 anos e que ele não foi casado, né? E quando ela partiu, porque eles, de alguma forma, naquela época parece que ela era de uma classe social inferior, e parece que naquela época, por costume, ele não podia se casar com ela. E então, ela partiu, deixou o filho com ele, e quando depois, um tempo depois que o filho dele é batizado com ele, o filho dele morre. E ele teve uma grande tristeza porque o filho de Agostinho, né, Adeodato, o nome dele, ele era um menino muito inteligente. Ele escreveu, inclusive, um diálogo. Agostinho escreveu um diálogo chamado O Mestre,
em que ele dialoga com o Adeodato, sabe? O Adeodato ajuda Agostinho nas discussões sobre, né, o mestre ele trata sobre a linguagem, é uma filosofia da linguagem, e ele trata como são entendidos os conceitos, etc. E assim, foi um momento muito marcante para ele. E outro momento marcante para ele também, que assim, eu acho uma das passagens mais bonitas da Confissão, que também foi relatada naquele filme sobre Santo Agostinho, que é o êxtase de Ostia, quando ele estava em Ostia, na cidade de Ostia, com a sua mãe Mônica, que ele estava perto da praia, conversando sobre, assim, sobre Deus, sobre a alma humana, e ele nota, né, que ele e sua mãe viveram um momento de êxtase, sabe, de contemplação. Eles começaram a ver o mundo, a ver as coisas, a natureza, o céu e a própria alma humana, e ele entra em certo êxtase com a sua mãe, e naquele momento ela diz que, meu filho, olha, se eu morrer, você não precisa me enterrar na minha terra natal, você pode me enterrar aqui em qualquer outro lugar, que tudo que eu queria era ver você convertido, sabe? E foi assim que aconteceu. Dias depois ela realmente morreu, sabe? Então, foi muito marcante também. Tanto a morte de Adeodato como a morte de Mônica. Tem um comentário aqui da Andressa, da Dani, que fala assim, bora continuar a vigília. A Dani fala assim, bora continuar a vigília com São Tomás de Opa! Aquino. No caso, fazer uma vigília, né? Maravilha. Mas eu falar Maravilha. nisso, é, infelizmente o nosso Instagram só permite 1 hora de live, entendeu? Daqui a pouco já tá acabando aí. Pois é. Daqui a 19 minutinhos. Aham. E tem uma Mais pergunta alguma aqui pergunta? Show. do Marcelo Batista, que ele fala assim, sou bem Certo. leigo nesse assunto, porém gostaria de saber qual legado deixa pelo Santo Agostinho. O que o catolicismo passa a respeito para os fiéis. Olha, fala. Não, pode falar. Pode falar. Então, o legado de Agostinho, assim, o padre Paulo Ricardo, que é um grande pregador nosso que a gente acompanha muito, o padre Paulo Ricardo fala uma coisa que eu concordo plenamente. Depois de São Paulo apóstolo, Agostinho foi o maior apóstolo do cristianismo, assim, em certo sentido. Não, claro, não comparando com os 12 apóstolos, mas assim, no quesito influência mundial, né, influência ao redor da a igreja do mundo inteiro, foi Agostinho. Porque, assim, nós vemos que Agostinho ele influenciou não só o catolicismo da sua época, como também ele influenciou a Idade Média, e além disso, na Idade Moderna, ele influenciou até mesmo o protestantismo. E a gente vê, por exemplo, em João Calvino, que foi, né, o pai do calvinismo, né, ele assim tomava Agostinho como um grande santo. Agostinho era, assim, para Calvino, Agostinho era o cara. Para Lutero também, porque eles, tanto Lutero como Calvino, eles se utilizaram muito principalmente dos últimos livros da vida de Santo Agostinho, que foi, sobretudo, o da predestinação dos santos e também alguns livros sobre a graça que Agostinho tratava. Porque, assim, dando uma breve explicação sobre isso, Agostinho ele tinha... assim, ele teve 2 momentos, eu diria, na sua vida. Ele teve um momento em que ele tratava bastante sobre temas sobre o livre-arbítrio, sobre a própria vontade humana que escolhia cair em pecado, né, para afirmar a responsabilidade humana no pecado, mas também teve nos momentos finais da sua vida, Agostinho se viu, né, contra aqueles que eram chamados de pelagianos. Os pelagianos eles diziam que o homem podia se salvar com suas próprias forças. E eles até utilizavam passagens que Agostinho tinha falado anteriormente. E aí Agostinho ficou com raiva disso e ele resolveu escrever muito sobre temas da predestinação, temas sobre como a graça ela precede a nossa vontade de querer buscar Deus. Deus está sempre antes querendo que a gente, né, seja buscado, né, por Ele. Então, até esse tratado de Agostinho sobre a graça, sobre a predestinação, influenciou muito Lutero, influenciou muito Calvino. E assim, até hoje, nos ambientes universitários, assim, Agostinho é
um grande filósofo, sabe? Não só como teólogo, mas também como filósofo, porque, de fato, nós vemos que Agostinho ele trata de temas assim. Agostinho tem uma grande reflexão sobre o tempo, reflexões sobre a memória, reflexões sobre a linguagem, sobre a psicologia. Então, ele é um filósofo de verdade. Então, eu acho que o grande legado de Agostinho no ambiente eclesiástico é, sim, leitura de obras teológicas como a Trindade, a Cidade de Deus, e também, mas não só um legado, não só um legado na teologia, mas um legado na filosofia. Né? Vamos ter pensadores como, pensadoras, né, no caso, Hannah Arendt, que no século XX vai tratar sobre noções também que Agostinho tratou, e assim, muitos pensadores foram influenciados por Agostinho e assim, eu acredito que o grande legado dele é assim, muitas áreas da filosofia como da teologia, ao redor do mundo, até mesmo para religiões além da católica. Sim, sim. Tu quer deixar mais pontuar alguma coisa que você achava interessante falar da vida dele? E muita coisa, né? Aí tem mais algum ponto que você queria falar? Assim, porque falta já tá praticamente acabando, entendeu? Falta Tá 14 certo. minutinhos. Tá certo. Então, basicamente, só dando um resumo assim, eu acredito que, como eu disse no início da live, a vida de Agostinho nos diz muito sobre como é possível ser santo, sabe? Como é possível a gente mudar de vida e como é possível que a gente alcance a meta, sabe? A santidade, às vezes as pessoas acham que a santidade está muito distante da nossa realidade. As pessoas acham que a santidade é viver enfurnado dentro de uma igreja e assim, se abster de tudo, se abster de cerveja, se abster de sexo, se abster de assim, muita coisa que no fundo é um moralismo vazio. É um sepulcro caiado, como diz Jesus quando dizia com relação aos fariseus. Então, assim, Agostinho ele mostra como a santidade se faz presente na nossa vida e como a gente, assim, gente como a gente, né, pessoas que passam por problemas, principalmente nós jovens somos muito problemáticos com relação à castidade, com relação, às vezes, também aos estudos, às vezes a gente fica encegueirado pelo que a vida acadêmica, pelo que a vida profissional pode nos oferecer, sabe? A gente que está nessa fase de faculdade, de escola, de emprego, sabe? A gente fica muito seduzido por tantas coisas e a gente não percebe como, né, como Santa Marta, a gente não percebe que uma só coisa é necessário, né? E Agostinho ele traz essa trajetória. Agostinho ele nasceu numa família, né, com uma mãe super católica, mas ele não seguiu isso. Ele foi traçando uma trajetória acadêmica brilhante e depois ele adentrou numa seita, na seita maniqueísta, que afastou dele assim muito da fé católica, mas depois a busca incessante dele pela verdade, a leitura de diálogos de livros como Hortêncio, né, o livro Hortêncio de Cícero, que foi muito marcante na vida dele, a leitura sabe, da Bíblia, das cartas do apóstolo de São Paulo, tudo isso fez com que Agostinho entendesse que a verdade da fé, a verdade, né, dos cristãos, não estava em contradição com a verdade dos filósofos. Né? Ele vai ver em Platão, né, ele vai ver como que um prenúncio daquilo que seria o cristianismo. Platão ele tem também grandes contribuições, né? Ele traz também a contribuição sobre o demiurgo, que era uma entidade que, de certa forma, era criadora do mundo. E Agostinho vê nisso também a teoria de Platão sobre o mundo das ideias, por onde a gente conhecia as coisas. Né? Cada coisa que a gente conhece no mundo tem uma ideia no mundo superior associada. Agostinho vai pegar isso e adaptar e vai dizer né, que as ideias estão em Deus. A gente, quando conhece uma coisa, a gente está captando uma ideia que vem de Deus, uma teoria da iluminação divina. Então, assim, Agostinho ele
tem esse grande gênio filosófico e teológico, e isso eu acho assim, e ele se tornou um grande santo. Isso que é muito bonito nele. Tem uma pergunta aí? Deixa eu ver aqui. Tendo. Só um momento. Peire Coelho. Certo. O que seria santidade? Pera, tem que tentar subir. O que seria santidade em uma religião como o budismo? O que fala tanto da busca pela iluminação, a mesma coisa em essência ou tem diferenças? Então, quando a gente ainda tem um tempinho, vou tentar Tem resumir brevemente. 10 minutinhos. bre- brevemente. O budismo, assim, eu não sou um grande conhecedor sobre o budismo, mas eu tenho um grande interesse, eu tenho estudado bastante sobre o budismo. E assim, o budismo, alguns autores, assim, se perguntam se o budismo ele é uma religião ou seria uma filosofia de vida. Há budistas que acreditam em Deus, há budistas que não acreditam em Deus. Mas assim, considerando o budismo como uma religião, nós vemos que o budismo ele é uma religião ascética. O budismo ele tem uma filosofia de penitência, né? Uma filosofia de reclusão também. Né? Os monges budistas procuram muito isso. Mas assim, no budismo há essa busca por um melhoramento constante. Ele tem assim, alguns críticos cristãos do budismo veem o budismo um tanto como egoísta, às vezes porque a meditação budista, ela trata de uma realidade íntima e interior, né? Aquele que vai praticar meditação, né, aquele que vai querer ser desperto, né, que significa a palavra Buda, né, Buda significa desperto, aquele que vai buscar ser desperto, ele vai atingir o nirvana, né, que é um estado pleno de êxtase, né, que ele vai romper com o ciclo de samsara. Né? O ciclo de samsara seria o ciclo dos sofrimentos e das reencarnações. Então, o desperto, né, o Buda, é aquele que transcende a esfera dos sofrimentos humanos, porque o budismo ele também está preocupado com o sofrimento humano. Mas a diferença, e é justamente essa diferença entre o ascetismo cristão e o ascetismo budista, é que o budismo ele visa a meditação ela visa justamente a superação do sofrimento. O cristianismo não. O cristianismo, né, e Agostinho vai falar muito bem disso, o cristianismo ele não busca o fim do sofrimento. Não, ele busca o contrário, ele busca a cruz. A penitência é para a gente padecer. Como diz São Paulo na carta aos Coríntios, ele fala: eu castigo o meu corpo e reduzo a escravidão para não acontecer que, trazendo outros à fé, eu mesmo seja reprovado, sabe? O cristianismo ele traz a penitência não como uma forma de superar os sofrimentos, mas ele traz ele vê o sofrimento, aliás, como um caráter redentor assim, a meditação católica, se a gente pudesse falar de meditação, a oração, a vida de oração, ela não é individualizada, sabe? As comunidades monásticas, elas não buscam uma meditação individual dos monges, elas buscam viver em conjunto, né? E foi isso que São Bento, na regra de São Bento, ele procurou fazer, né? Com os monges, e eu acho que é isso que a espiritualidade cristã vai ser diferente do budismo, sabe? Não é um ascetismo para aliviar os sofrimentos do mundo. Na verdade, é uma entrega ao sofrimento, porque o sofrimento vai trazer a redenção. Como São Paulo diz, completo na minha carne o que falta à cruz de Jesus em favor em favor do seu corpo, que é a igreja. Deixa eu ver quantos minutos aqui. Tem 6 minutinhos. Certo. Aí, Opa! peço desculpa para quem não pôde responder as perguntas. A gente não pôde responder, né? Por conta que, infelizmente, temos essa questão de tempo. E eu tenho uma Pois é. frase aqui, para mim tentar concluir assim, Certo. da Shinamori. Calma aí, rapidinho. Calma aí, rapidinho. Se cair é só voltar. E eu volto.
é que a gente possa ter esse exemplo de Santo Agostinho, entendeu? Que a gente possa ser como ele, buscando santidade. E lembrando, a santidade você não precisa ser aquela pessoa super perfeita. No seu pequeno tempo que você tem do trabalho, da escola, em casa, cuidando dos seus afazeres, você possa dedicar sua vida para Deus, que isso está se tornando santo, entendeu? Que você se entregar Uhum. verdadeiramente. E tem uma frase de Santo Agostinho que fala, tarde te amei, entendeu? Que a gente possa seguir o exemplo dele e buscar o amor de Deus o mais rápido possível, entendeu? Para que não seja tarde, a gente possa desfrutar isso das melhores coisas possível. E sabendo que esse é o nosso caminho, entendeu? A gente pode ser igual ele. Deus está lá dentro, a gente está lá fora, entendeu? A gente pode estar. Sim. Se fazer essa pergunta, no caso, aonde a gente procura Deus, entendeu? Que a cada momento do nosso dia a gente pode pegar e ser mais fiel e buscar a santidade, entendeu? Nos pequenos atos que vão se tornar muito grandes. E para encerrar aqui, quero te pedir mais uma vez obrigado, Gabriel, Eu que agradeço. por ter Eu que aceitado, agradeço. o nosso convite, ter dado o seu sim, entendeu? E pedir todo mundo obrigado também pela participação, pelas perguntas. E lembrar que a live vai ficar salva lá no GTV. E tem uma live de ontem também que foi ótima sobre São Francisco, entendeu? Foi com a nossa participante integrante Andressa, o nosso amigo Iago, entendeu? Que vocês possam lá ver as artes do grupo e até mesmo sentir a vontade de seguir o grupo, entendeu? Que a gente vai estar sempre postando novas artes, novas coisas. E lembrando que semana que vem também tem mais duas lives sobre papo sobre Santos, entendeu? Então, serão quinta e sexta. Então, vocês põem esse lado de vocês para despertar e esperamos vocês aqui mais uma vez, entendeu? Show. Muito obrigado a vocês do Conectados em Cristo e obrigado a todo mundo aí que acompanhou. E viva Santo Agostinho, esse cara é show de bola. É Amém. isso. Vai acabar aqui e vai ser lembrando que ela vai ficar salva. Caso você perder um pedaço, pode ver lá do início até o fim de novo. É isso. Muito obrigado, gente. Valeu, valeu, valeu. Obrigado, pessoal. Um grande abraço. Valeu.